dar um novo sentido a uma experiência traumatizante não é uma tarefa simples, né? Muito pelo contrário. Definir ou entender que se trata de um trauma já é bem desafiador. Estima-se que 90% da população mundial já sofreu algum evento traumático ao longo da vida. E cada pessoa lida ou supera de uma forma diferente. Bora entender esse assunto? Hora do Papo de Quinta. Para falar sobre esse assunto, sobre traumas emocionais e como superá-los, aqui no estúdio, eu recebo o psicólogo Tomé Xavier. Bom dia, Tomé, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Uma alegria estar mais uma vez por aqui. Alegria nossa, inclusive agradecendo a você também, parceiraço do Mulher Demais. Então, esse resultado, né, super positivo que a gente teve em mais uma edição do Ibope tem muito a ver com a sua participação também, seu compromisso conosco, então muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E eu quero a sua participação aí de casa. Aproveita para tirar dúvidas, fala sobre as suas experiências, quais são os seus traumas, o que é que você tem feito para dar a eles um novo significado. Manda sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais, tá aí na tela, 991050400. Já deixa salvo aí no seu telefone que fica facinho para você conversar comigo. 991050400. Antes de qualquer coisa, Tomé, o que caracteriza um trauma? Como saber que se trata de um trauma? Veja só, Bruna, todos nós, como você bem fez a apresentação, todos nós já passamos por algum evento traumático. Esse evento ele pode ser caracterizado sim como um trauma, como uma fobia, como um episódio que deixa marcas no nosso corpo. Seja ela marcas físicas ou emocionais, psicológicas. Então, tudo aquilo que provoca, por meio de uma experiência vivida, provoca um sentimento, né, de pavor, de medo, de repulsa, de angústia, todos esses eventos podem desencadear um trauma em nossa vida. Seja uma perda do emprego, um fim do relacionamento, um acidente doméstico, um acidente veicular. Qualquer evento pode sim despertar em nós o gatilho para se tornar um trauma. Muitas vezes esses traumas acontecem há muito tempo, né? Aconteceram há muito tempo, na infância, por exemplo. A gente vai carregando, mas não sabe identificar o que aconteceu que hoje eu ainda carrego. A gente pode chamar até de ferida, não é, Tomé? Não deixa de ser uma ferida ali no nosso coração, na nossa história. Como identificar que foi aquilo que me causou um trauma? A referência que você trouxe é algo que aconteceu há muito tempo. A gente tem 3 tipos de traumas que a gente pode estar caracterizando. O trauma crônico, que é há muito tempo. O trauma agudo, que é aquele que está latente, que ocorreu de forma muito repentina e próxima. E o trauma complexo, que é o conjunto de vários episódios. Por exemplo, um acidente de carro, eu terminei o meu relacionamento, eu perdi meu emprego, saí no meu carro de forma desenfreada, sofri um acidente. Então, são múltiplos eventos que provocam um trauma. Então, como a gente identificar que existe algo lá atrás que foi mal resolvido, é justamente por meio de experiências atuais. Como o trauma ele refere a algo vivido, não a uma possibilidade, então a experiência do tempo atual, se me remete a algo já vivenciado lá atrás, eu vou despertar um gatilho que eu posso destoar sintomas, uma sintomatologia específica que venha interferir no meu dia a dia. Então eu preciso estar atento. Se lá atrás da minha infância eu sofri bullying na escola, ou eu fui punido por algo que eu não cometi enquanto criança, isso pode, enquanto adulto, a qualquer repreensão que eu tenha no trabalho, pode desencadear esse trauma lá de trás e interferir no meu dia a dia. O trauma é caracterizado justamente por conta desses eventos que a gente sofre e sempre vai remeter a essa experiência vivenciada, Bruna, que vai trazer em nós um desgaste, vai atrapalhar o nosso dia a dia. Sim. Esse desgaste emocional, ele vai atrapalhar o nosso rendimento, vai atrapalhar as nossas relações, vai interferir nas nossas capacidades cognitivas, emocionais, de memória, porque a gente precisa entender o seguinte: independente qual seja o trauma, seja físico ou psicológico,
ele vai despertar, ele vai... a função neurológica nossa é do córtex frontal, do hipocampo, que vai interferir justamente nas reações emocionais, memória e cognitiva. Então, todo evento traumático, ele tem o mesmo fim, ele vai despertar em nós os mesmos sintomas. A gente vai se interpretar no dia a dia o que é que mais está interferindo, uma insônia, uma perda de memória, os flashbacks que a gente tem de vivências. Então tem uma série de fatores que estão referenciados e podem estar sim identificando o que é que a gente está vivenciando. Se foi do passado ou não, vai remeter a uma experiência já vivida. Entendi. Deixa eu trazer aqui o relato de uma telespectadora. Ela disse que foi traída, se divorciou e ficou com trauma. Ela não quer mais um novo casamento, um novo relacionamento. É certamente algo muito comum, não é, Tomé? Ela já identificou esse trauma, já é um passo importante. E a partir de agora, como curar essa ferida, tratar essa ferida, Tomé? Veja só, a telespectadora, ela está caracterizando de uma forma muito generalizada. Ela está dizendo que não vai conseguir mais se relacionar, ter um novo casamento. Talvez ela esteja se equivocando, porque o que provocou o trauma não foi o casamento, foi a relação. Sim. A relação deve ter tido algum desgaste, deve ter havido alguma falta de desrespeito, quebra de confiança. Então, tudo isso de forma complexa, como eu disse, é um conjunto de eventos traumáticos que fazem com que ela não acredite mais que o casamento tem uma solução, ou não querer mais vivenciar o casamento. Na clínica, atualmente, a gente encontra muitos discursos desse tipo. Eu já enfrentei uma relação, não quero me decepcionar novamente. Eu passei por um namoro, fui traída e não quero namorar novamente. Então, tudo é um processo, como você bem disse, de ressignificação. A gente precisa dar um sentido novo para a experiência que a gente está tomando. Quer um exemplo prático, Bruna? Enquanto crianças, todos os pais orientam os filhos para ele não colocar o dedo na tomada. Sim. E então o menino fica olhando e chega perto da tomada e põe o dedo. A criança só vai aprender e entender o porquê de não colocar o dedo na tomada depois que passar por aquela experiência. Sim. Então, a partir de então, ele dá um significado. Não necessariamente a criança vai ficar com um trauma da tomada, mas ele vai atribuir um significado ao que os pais orientaram e dizer: aqui eu sei que vai doer e eu não posso experimentar novamente. Sim. Então a gente precisa dar um significado diferente para os eventos que acontecem no nosso dia a dia. Uma perda de emprego, chegar atrasado, uma discussão com um colega, com o pai ou com os filhos. Então tudo aquilo que pode despertar em nós uma reação emocional que venha a atrapalhar o nosso dia a dia, o nosso rendimento, nossas capacidades intelectuais, a gente precisa entendê-las e dar um novo significado. Com certeza. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Vai mandando aí sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais. Está aqui comigo, tá? 991050400. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre traumas emocionais, sobre como superá-los, tá? Vamos mudar de assunto por enquanto. Essa semana teve premiação